Tá vindo aí um dos maiores anos de lançamento dos animes de todos os tempos, meus amigos, e a gente veio aqui para cravar quais serão os maiores animes de 2026, considerando os que estão voltando para segundas, terceiras ou quartas temporadas e também, claro, os 100% novos, fresquinhos, saindo do forno. E para falar disso aqui comigo, meu amigo André Zuliani veio aqui também com uma lista top, Zuzu. Olha, Pedrinho, meus queridos e minhas queridas, que ano de 2026 para os otakus, viu? Começando já em janeiro. Janeiro o bicho vai pegar. Dezembro tem clima de episódio especial. A gente olha pra tudo que estreou no ano e já fica de olho no que vem por aí. É nesse espírito de pré-estreia que a gente abre as cortinas dos bastidores da cultura no Festival Indie que lota o hall, a exposição que vira conversa no grupo, um cine debate que apresenta novos nomes da sétima arte. E é aqui que a Caixa entra forte, apoiando projetos que colocam público e artista no mesmo plano, do centro às periferias. Quando a Caixa tá junto, a história não para no primeiro take. Ela circula, cresce e encontra uma plateia nova, cidade após cidade. Na prática, isso significa acesso, diversidade e continuidade. A Caixa ajuda a acender a luz, manter a engrenagem rodando e leva a cena para mais gente. É a presença real nos créditos e na vida de quem consome e faz cultura. Para fechar o ano com o coração quentinho e já começar a próxima temporada no clima certo, confira as programações da Caixa Cultural mais próxima de você. E aí você vai no site que a gente vai deixar aqui na descrição também, caixacultural.gov.br. Caixa, todo o apoio às culturas brasileiras. Que isso, meu amigo, é porrada atrás de porrada, começando com Jujutsu Kaisen, a terceira temporada que vai adaptar The Cooling Game. É o arco do abate, Zuliani. Pra quem não tá por dentro de Jujutsu Kaisen, esse anime traz aí um clima colegial meio sombrio, onde a gente encontra aí um grupo de estudantes dos colégios de Jujutsu de Tóquio e de Kyoto enfrentando demônios que aparecem para atormentar o Japão. De onde surgem esses demônios? Dos nossos medos e das nossas inseguranças. Então é um anime que tem vários tipos de horror, né? Ele brinca com horror corporal e tudo mais. E é uma trama bem gostosinha. É protagonizada por adolescente, mas ao mesmo tempo é bem adulta, não tem muito espaço para alegria e romance, mas é um dos maiores animes da atualidade e chega em janeiro na Crunchyroll, Zuzu. E a gente também tem outro fenômeno que está chegando aí para sua segunda temporada, mas que já arrecadou fãs em todo mundo porque é bom demais. Eu estou falando de Frieren e a Jornada para o Além, esse épico medieval que traz uma maga aí dos seus 1000 anos que acaba recrutando um grupo de jovens aprendizes para ir até o outro lado, o além-vida. E nessa história é muito legal porque ela já começa meio que uma história pós o principal evento desse universo, que foi a derrota do Rei Demônio. Então a gente encontra uma protagonista muito poderosa, que não tem um rival muito poderoso, então agora o que ela tem para fazer na vida dela é aprender a conviver e aprender as emoções humanas, né, Zuli? O legal de Frieren que é aquela máxima daquele clichê, né? A jornada, o importante são os amigos que você faz pelo caminho. Porque na jornada dela, nessa segunda jornada dela, ela está revendo a importância que as pessoas tinham para ela da primeira jornada, né? Porque ela vai lembrando, ela vai conhecendo, fazendo novos aliados, conhecendo novas pessoas e como ela é uma elfa de 1000 e poucos anos, ela não trabalha muito as emoções, né? Exato, e você tava falando dessa questão de jornada, eu acho que o título desse anime resume muito bem, porque ela é Frieren, né, que vem de uma palavra, se eu não me engano, alemã, que justamente joga a gente nesse ambiente de frieza, de frigidez, e ela é esse personagem, ela não sorri, ela não é uma personagem histérica e tudo mais, e ela tem que aprender a lidar com um monte de gente meio maluquinha, igual a gente aqui do Omelete. Mas quem também é considerado aí o vazio, né, é Gabimaru, o protagonista de Hell's Paradise, que a gente também encontra na primeira temporada, ele como um personagem bem frio, bem seco,
e agora ele vai retornar, talvez explorando um pouquinho mais dos próprios sentimentos nessa ilha que é chamada de paraíso, mas que ao mesmo tempo parece o inferno, De Zuliane. paraíso não tem nada, né? Não Eu sei tem que você nada. gosta bastante desse anime, mas você gosta bastante de outro anime que eu também particularmente gosto, que vai estrear em janeiro. A gente começou o vídeo falando aqui que janeiro é porrada atrás de porrada, tá? Mas abril Não, promete. não, mas é que ainda em janeiro a gente vai ter a segunda temporada de My Hero Academia Vigilantes. Sim, sim, eu pensei que você fosse falar de One Piece, na Calma, vai verdade. chegar a hora de One Piece, vai Mas chegar My a Hero hora de One Academia Piece. Vigilantes é porque você falou que eu gosto muito de One Piece. Ah, é que One Piece a gente nem fala que gosta muito, One Piece já Quem tá te no ama? topo aqui. Mas sim, My Hero Academia Vigilantes é o primeiro derivado de My Hero Academia que chegou ao fim agora em dezembro de 2025 e esse anime traz uma história que na verdade se passa antes do que a gente vê no anime principal. Então a gente tem aí o Koichi, que é um super-herói com um poder não tão útil aos olhos de muitas pessoas, mas assim como o Midoriya do anime original, ele tem a vontade de mudar o mundo, ele é um super-herói de nascença, então mesmo com o poder de deslizar dele, ele consegue salvar a cidade onde os heróis não chegam. Então a gente tem aí uma trama mais madura, que inclusive enquanto My Hero Academia era um vilão, era um assalto aqui, outro ali, uma coisa mais com um olhar mais talvez infantilizado para um público diferente. Já em Vigilantes a gente chega com uma trama superior, é uma trama que envolve drogas, né? Não são drogas como a do nosso mundo, mas são drogas. Estão fazendo testes químicos nas pessoas, então é uma trama um pouco mais densa. E a gente também tem esse protagonista mais velho. Ele é estudante, mas ele é um universitário. O grupo que acompanha ele também é formado por pessoas adultas, então ele é um anime um pouco mais maduro. Mas agora vamos falar de One Piece, que eu acabei pulando aqui, porque a gente vai ter que enfrentar um novo formato para One Piece, né, Zuliane? É um dos animes aí mais populares de todos os tempos, está aí chegando a 30 anos no auge, é um legado para pouquíssimas obras e agora a gente vai parar de ter animes semanais sempre, né? Porque a gente tinha de janeiro a dezembro, mas a partir do próximo arco, que é o arco de Elbaf, a gente vai ter esse tipo de lançamento interrompido. Então agora a gente está vendo o desfecho do arco de Egghead, que é a Ilha da Ciência, dominada pelo Dr. Vegapunk, e aí, como a gente já tá vendo, os gigantes Dory e Brog foram lá ajudar os nossos chapéus de palha. Eu sinto muito, porque se você não tá em dia com o anime, essa temporada meio que já é um spoiler para você, mas não tem como a gente falar de Elbaf sem explicar o que tá acontecendo. Então, na próxima temporada, eles já vão ter deixado essa ilha da ciência e vão para a ilha Viking dos gigantes de Elbaf e promete ser um dos arcos mais avassaladores aí dessa história, né? E, inclusive que nem acabou no mangá. Não, tá em andamento, né? Elbaf, que era uma das ilhas que os fãs de One Piece mais queriam visitar desde lá de 15 anos atrás, a primeira vez que a gente viu o Brog e o Dory. Dory. Na saga de Alabasta, no início da saga de Alabasta ainda, a gente finalmente vai conhecer o Baf. E esse arco promete, porque se Egghead já revelou segredos que há muito a gente queria saber da história de One Piece, né? Do passado, eu tô com a palavra cemitério na cabeça, mas Século perdido. Século perdido. Agora a gente vai conhecer a história de personagens importantíssimos. Não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente vai conhecer detalhes sobre o Shanks, a gente vai conhecer detalhes sobre o Gold Roger, sobre os Piratas do Rock. Se você não sabe quem eles são, se você não lembra quem eles são, você vai conhecer. No Elbaf eu vou parar de falar, que senão vai Pelo estragar amor de a Deus, Juliane, você experiência, tá né? dando mais spoiler do que o trailer. Não falei tanto não. Mas sabe quem não tem spoiler pra dar, porque também é um anime de romance cheio de slice of life, é Diários de uma Apotecária. É um anime fofíssimo, onde a gente encontra a Mau Mau, a nossa querida apotecária, né? Talvez pra gente hoje em dia a gente chamaria de boticária, que é uma não médica, mas ela entende de ervas medicinais e usa esse conhecimento para salvar todo mundo no Palácio Imperial. E tem um espaço para um romancinho, né? Tem que eu espaço gosto. do romancinho porque nessa jornada, ela inicialmente é sequestrada, é levada para o palácio, enfim, ela em algum momento ela resolve essa situação, mas decide seguir trabalhando por lá. E ela conhece o Jinchi,
que é uma pessoa importante, o cargo dele, a origem dele ainda não foi revelada completamente, mas fica nítido para todo mundo que ele tem uma patente muito elevada dentro do Palácio Imperial e ele acaba se apaixonando por ela, porém ela não corresponde da maneira que ele queria. Então a gente vai para essa terceira temporada, lembrando que esse anime tem esse romancezinho, mas tem também muito mistério, muita investigação policial, tem uma pegadinha assim de Dr. House, porque ela é uma médica sem paciência, então é um anime para todo mundo, eu recomendo bastante e o Zuliani recomenda mais do que eu ainda. Oshinoko, só lembrando, o Diário de Apotecária volta só em outubro, mas em janeiro tem Oshinoko, que é o anime da vida do Zuliani, será? Não é o anime da minha vida, porque a gente já falou aqui de One Piece, né? Então existe One Piece e depois vem os outros, que também tem muito anime bom além de One Piece, né? Mas o Oshinoko vem com a sua terceira temporada, o Oshinoko que já finalizou a história no mangá, né? Que conta a história de dois irmãos gêmeos que nasceram reencarnados, né? Filhos de uma idol, né? Se você não... Sabe o que é uma idol, Eu Pedrinho? sei o que é uma idol, eu curto várias idols. Você é fã Na de academia eu ponho playlist, inclusive, de idols que são cantoras também. E treino lá, faço o meu pump ao som de muitas idols. Muitas idols. Entendi. Mas a gente acompanha esses filhos, né? Porque, puta, é difícil dar esse spoiler. Não vou dar esse spoiler, você tem que assistir o Oshinoko. É isso aí. Mas é a terceira E chega temporada, em- está chegando. Não vai ser o final da história ainda, tá? Talvez tenha uma quarta temporada, não vou apostar. Não acho que eles vão condensar todo o arco final já nessa temporada. Mas ela é muito bom, ela tá passando tanto na Crunchyroll quanto na Netflix, né? Olha Mas só. essa terceira temporada está confirmada nas duas plataformas de streaming. Mas em janeiro também tem outro que é meu queridinho do coração, que é a continuação de To Your Eternity, né? Que é a segunda parte da terceira temporada. Essa terceira já está em exibição agora. São 2 cursos, né? Eu acredito que vai ter 20 episódios. Teve 20 episódios na primeira, 20 episódios na segunda. Agora essa terceira, o Fushi despertou, como a gente está vendo aí no vídeo, e ele está no mundo atual, né? Ele está em 2020 e tantos, né? Eles não falam mais ou menos a época, o ano que está se passando o anime. Ele acorda depois de séculos que ele estava dormindo, as raízes dele estavam navegando pelo mundo, ele estava criando as raízes dele por todo lugar para salvar a humanidade dos vilões. Mas eles voltam a aparecer nessa terceira temporada, não vou falar como, mas ela continua muito emocionante, Pedrinho. Vai assistir, porque ele sabe que eu só dou dicas boas aqui de anime e ele vai chorar. Olha só, eu gostei desse trailer que a gente colocou aí enquanto você falava e agora eu tô empolgado para assistir esse anime que para mim vai ser uma novidade, mas falando em novidades, agora a gente vai entrar no momento desse vídeo em que todos os animes aqui ou são inéditos ou são alguma parte de uma obra, né, um derivado completamente inédito para algumas pessoas. Quem leu o mangá já conhece, quem não leu, assim como a gente, vai ter uma experiência inédita e incrível. E eu quero começar essa lista com o seu favoritinho, Zuliani. Meu favorito, se você é otaku como eu, em algum momento da sua vida você já ouviu falar de JoJo's Bizarre Adventure. Cadê a Jojo Pose? Fazer assim. Printa. A parte 7, intitulada Steel Ball Run, que para muitos fãs é considerada a mais popular do mangá, vai voltar no ano que vem, a gente ainda não sabe o mês, não tem data oficial, mas já tem um teaserzinho que tá passando aí no seu vídeo. Steel Ball Run é o recomeço da história de Jojo, né? Na parte 6, no final da parte 6, teve um reboot nesse universo e agora é a primeira parte que a gente assiste que vai ver esse universo, digamos assim, reiniciado. Conta a história do Johnny Joestar, que se você está acostumado a assistir Jojo, você sabe que ele é da família Joestar, então ele vem dessa linhagem aí. Então, qual que é a história? Se passa em 1890 e ele vai ter que fazer a corrida Steel Ball Run, que é uma corrida de cavalo que viaja por todos os estados dos Estados Unidos. Né? Louco. E aí no final ele ganha um prêmio embaçadíssimo. Eu não li o mangá, eu estou ansiosíssimo porque eu sou um grande fã de Jojo e todo mundo fala que é uma das melhores, se não a melhor parte de Jojo. Então as expectativas estão altíssimas, meu querido Pedro Henrique Ribeiro. Por que você está colocando essa máscara? Eu vou te acompanhar você. Porque agora eu vou canetar aqui, vou cravar, ó, Absolute Anime, o maior anime de 2026. Eu falo 2016. Eu tô falando
de Rooster Fighter, o anime do galo de briga. Imagina, a sua cidade passa a ser atacada por monstros gigantes, vários capirotos, cabeças enormes, e ninguém pode te salvar além do galo que você cria no quintal. Então, nesse anime, a gente tem esse protagonista que é um galo super-herói que vai enfrentar os maiores monstros possíveis com a sua força de galo. E claro, ele também faz muita galinhagem nesse anime, ele é um galo bem sapeca e, assim, é um shonen como a gente espera que seja, e é um galo protagonista. Se isso não te convence, se esta máscara de galo de briga não te convencer a dar um play nesse anime quando ele estrear na temporada de abril ou final de março, a data ainda não está fixada, mas provavelmente vem na segunda temporada de lançamento, cara, você vai assistir, me promete que você vai assistir, é só isso que eu peço, tá? Cara, não tem como assistir esse trailer e não ficar com vontade de assistir Rooster Fighter, cara. Não tem. Se você assiste isso e fala, não vou colocar na minha lista para os animes, você está equivocado, meu caro amigo. Eu concordo, Zuliane, mas tem muito mais para vir de novidade, inclusive um dos lançamentos mais esperados, aí, uma das adaptações, na verdade, mais esperadas de Rumiko Takahashi, que é Mal. Vale lembrar que a Rumiko é autora... Nossa, agora deu um branco só porque eu ia falar, mas de Inuyasha e várias outras obras aclamadas. É uma das autoras femininas mais importantes, eu acho que da história, e ela merece todo o reconhecimento que ganha. E agora ela vai receber aí mais um anime que vai deixar os fãs dela de barriga cheia. Eu tô falando de Mal, que acompanha aí Nanoka, que é uma sobrevivente de um acidente onde ela perdeu a família quando criança, e aí ela encontra o Mal, que é um jovem que luta contra demônios também, criaturas, e o destino deles se cruza nessa história que é lindíssima. A animação, como a gente está vendo ali também, está belíssima, e eu tô muito ansioso também para ver mais essa canetada, Zuliane. Você citou Inuyasha e a gente já vê, assim, muitas semelhanças, não só da história, mas também no character design desses personagens, né? Sim. Você tem a nossa querida Nanoka, lembra muito a nossa querida Agome, ou Kagome, né? Dependendo de onde você acompanhou Inuyasha. E o nosso querido Mal lembra muito o próprio Inuyasha, né? Até o cabelinho branco e tal. O fato dela ser transportada para o outro mundo, para uma época um pouco mais feudal. Ele ter poderes e querer ir atrás do demônio que amaldiçoou ele e tal. Sim. Tem semelhanças, mas eu estou confiante nessa história. Sim, estamos num momento bom para os fãs da Rumiko, porque a gente também tá tendo aí Rama Meio sendo adaptado na Netflix, Urusei Yatsura também, que tá ganhando um anime que não é o mais popular, mas era uma adaptação muito aguardada, né? A primeira versão estava antiga, então a galera está muito feliz, e quem também pode ficar feliz para as temporadas de 2026 são os fãs de Ghost in the Shell aí. Esse anime que já ganhou uma versão mais clássica, já ganhou um filme não muito bem quisto, né, protagonizado por Scarlett Johansson, e agora vai ganhar um anime novo, um remake em 2026. A gente ainda não tem um trailer, não tem imagens oficiais dessa produção, porém a gente já tem um trailer aí com o K-Visual, onde a gente faz esse passeio nesse universo de Ghost in the Shell. A gente vê a nossa protagonista ali também no traço novo, mas a gente ainda não tem textura, não tem cor, não dá para cravar aqui como vai ser essa animação, mas pelo menos a gente já vê que o traço tá bem detalhista, né? A quarta versão, né, de Ghost in the Shell. Já é a quarta, quarta caraca. versão, né? Então isso, você vê a anime qualidade quando é bom. dessa obra, né? Quando a gente sabe que ela vai ganhar uma nova adaptação, a quarta adaptação, você sabe que dá pra confiar que essa história é muito boa. Meu querido Pedro Henrique Ribeiro, vamos continuar com a nossa lista aqui? Por favor. Porque agora eu vou ler aqui pra não falar merda, tá, gente? Peleliu Guernica of Paradise, uma das estreias de janeiro, esse poderosíssimo janeiro, essa temporada de inverno. Correto, de inverno. Temporada de inverno dos animes.
A sinopse diz o seguinte, meu caro querido Otaku. A história de Peleliu Go Nickel Paradise se passa durante a Batalha de Peleliu, no verão de 1944, um combate que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial entre os Estados Unidos e o Japão na ilha de Peleliu, em Palau, que durou meses. Peleliu é um paraíso com recifes de corais e belas florestas. Nele acompanhamos Tamaru, um soldado que quer se tornar mangaka. Seguindo a vida diária de Tamaru, durante uma batalha extensa entre cerca de 10 mil soldados do Japão e 50 mil soldados dos Estados Unidos, explorando temas como o que os soldados têm de enfrentar nesses períodos fora de casa num combate mortal. Olha só, então é um anime para quem gosta de história, ele com certeza vai ter muitos elementos da realidade, né? E é legal a gente ver o Japão revisitando a própria história, tirando os esqueletos do armário, e para isso eles utilizam até um traço mais chibi, né? Igual a gente viu ali no trailer. Mas para quem gosta de estudar também, a gente vai sair um pouquinho de história e vai para ciências, porque The Darwin Incident também estreia em janeiro. Também vou pegar a sinopse aqui para a gente ficar na mesma página, porque nesse anime uma organização terrorista conhecida como Aliança de Libertação de Animais, a ALA, ataca um instituto de pesquisa e resgata uma chimpanzé grávida. Só que ela dá à luz a um humanizé, que na verdade é um cruzamento, né, genético do DNA humano com o de chimpanzé, e a gente tem a história aí que acompanha essa criança, né, esse garoto desde a infância até a adolescência, e como ele se adapta ao mundo humano sem perder também os traços aí, os instintos de chimpanzé dele. Então é um anime também para quem gosta de biologia, principalmente para quem está estudando genética agora na escola, certamente vai ficar feliz com essa estreia. Mas antes da gente terminar, tem mais um grande lançamento que aí eu deixei para o final dessa lista, para a gente dar um destaquezinho para ele, né, Zuliane? Porque também é uma estreia de janeiro que chega na Crunchyroll. E eu estou falando de Sentenced to be a Hero, Zuliane. Olha, Sentenced to be a Hero, parece que todos os animes vão estrear em janeiro de 2026, né? Mas não é, tem bastante anime que vai estrear no resto do ano. Exatamente. A questão é que tem anime que, por exemplo, vai estrear na última temporada, né, na temporada de outono do ano que vem, e vai ser anunciado no começo de janeiro, vai ser anunciado em fevereiro. Então, com certeza, durante o próximo ano, a gente vai fazer aqui novas listas com títulos que ainda serão anunciados ao longo de 2026. Mas eu vou ler aqui a sinopse para ajudar vocês a entenderem o que a gente pode esperar de Sentenced to be a Hero. Heroísmo, uma punição reservada apenas aos piores criminosos. Aqueles condenados ao destino de heróis são forçados a lutar na linha de frente contra centros mortais de contágio que apodrecem a terra e transformam suas criaturas em exércitos de monstros violentos. Se um herói morrer, sua única recompensa é ser trazido de volta à vida para continuar nessa batalha interminável, ou seja, é o job forever, né? Você trabalha para o resto da sua vida, é o grande pesadelo do proletário. Mas quando Shiloh Forbax, membro da Unidade Penal de Heróis 9004, é condenado por assassinar uma deusa, ele se depara com uma nova deusa e o pacto que eles selam pode ser a chave para mudar o mundo. Eita, e olha aqui a animação da hora, Azuli. Eu adorei as escolhas de cores, ao mesmo tempo que a gente tem um traço moderno, né? A gente também tem aí um esquema de cores que lembra muito animes dos anos 80. Eu achei isso ousado e achei legal. Eu estou hypado. Você está hypado, meu amigo? Estamos no hype? Eu tô hypado também, tô hypado, até porque eu acho que, falando agora só sobre Sentenced to be a Hero, essa animação dele me lembrou a animação que eles fizeram na primeira temporada de Tower of God, que depois eles mudaram na segunda, e todos os fãs reclamaram, porque tinha uma pegada um pouco mais antiga, era mais diferentona comparado com os animes. Agora a segunda temporada voltou e ela voltou mais genérica. Muita gente meteu o pau nisso. Então eu gostei dessa arte que eles escolheram para Sentenced to be a Hero. Eu estou empolgado, Pedrinho. Perfeito, eu estou empolgado para assistir essa lista inteira. É uma lista que a gente montou com muito carinho. Tinham, acho que, pelo menos mais uns 20 animes que a gente teve ali que escolher. Então, eu espero que você tenha curtido essa lista. Se tem algum anime que ficou de fora e você gostaria de comentar, deixa aqui nos comentários e fala o que você quer na cobertura de animes aqui no Melé TV em 2026. Eu te espero aqui, hein? Beijo!